So welcome all of you and good morning. Então, bem-vindos a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que vêm de várias partes diferentes do mundo. Muitas boas-vindas. Me dá muito prazer, porque nós estamos no mês de junho e nós lembramos carinhosamente de Mama, de quem nós chamamos também de Jagadamba, e ela era a personificação da economia, e Sister Jayante pode nos dar várias histórias, seus exemplos de economia. Então, esse episódio de economia é dedicado à Mama, devido a estarmos no mês de junho, e somos muito afortunados por Sister Jayante estar conosco. Em nome de toda a equipe de Vancouver, nós estamos a dar boas-vindas a Sister Jayante. You have to unmute yourself, Claudia, sister. Om Shanti, Sister Jayanti, in the name of everyone from all over the world. Om Shanti, Sister Jayante, em nome de todos, de todo mundo, estamos a dar boas-vindas e para que você possa conversar conosco sobre economia, economia de pensamentos, de nossa vida, de nossa riqueza, economia de tudo, que é um tópico muito importante. Obrigada por vindo e seja muito bem-vinda a esse nosso programa. E ela falou assim... Então, Jayanti Didi, em nome dessa série de valores, nós queremos dar as boas-vindas a você com esse lindo buquê de flores. Muito obrigado por dar-nos esse seu tempo hoje. Muito obrigada, é muito lindo o buquê. Muito obrigada, Sister Ananda, Sister Cláudia. Então, lindas flores, eu sei que todos vocês conhecem Didi Jayanti muito bem, mas eu gostaria de apresentá-la porque tem algumas pessoas novas, e eu conheço Didi já desde a minha visita a Londres, e vocês sabem que ela foi chamada de anjo voador. Ela exala humildade, doçura, e eu tenho essa impressão dela da última vez que falei com ela. Gostaria de falar em breve sobre elas. Ela é de Pune, porque eu também sou de Pune. Ela pertence ao mesmo lugar que eu, e ela foi muito jovem quando ela veio para esse conhecimento, e ela rendeu ao serviço com a idade de 19 anos. Então, tem 3 coisas importantes de dimensões que ela trabalhou, que foi no meio ambiente. Ela, desde 2009, ela tem liderado, ela é comissária nas Nações Unidas do Meio Ambiente, pela Brahma Kumaris. E a segunda coisa é sobre as necessidades da mulher. E desde 1997, ela participou numa Conferência Internacional da Mulher, em Bolonha, e ela também começou um programa nas Nações Unidas, do Comitê da Mulher, e ela é conselheira no Parlamento das Religiões Mundial, e ela pertence a esse comitê. E ela tem muitos papéis muito diversos. Ela também é coordenadora internacional de Londres, em Global Cooperation House, bem como no Centro de Retiros de Oxford, e também coordena muitos centros Brahma Kumaris na Europa e Médio Oriente. E ela já viajou em vários lugares de Hong Kong até tantos outros países que ela visitou. Ela também é nossa representante da Brahma Kumaris nas Nações Unidas. Ela também escreveu alguns livros de inspiração
Espiritualidade na Vida Prática e outros livros. E ela tem orientado muitos estudantes da Brahma Kumaris, e existem muitos compromissos de palestras que ela deu. Ela falou na Islândia, Fé na Natureza, e que foi organizado pelo Comitê do Meio Ambiente das Nações Unidas na Islândia, na Iceland. Ele está falando muito rápido, demasiado. Então, o que ele está dizendo agora está explicando a questão da tradução, e que Didi vai falar por 45 minutos e depois ela vai responder perguntas, e vocês podem fazer essas perguntas no Zoom em inglês. Então, agora ele vai passar a palavra para a Sister Jayanti. Agora, Sister Jayanti, é o meu prazer falar nessa série de valores para a vida, porque os valores são a fundação para os seres humanos, mas também para toda uma civilização. Porque quando os valores começam a desaparecer, nós também começamos a ver o colapso da sociedade. E vocês podem julgar por si mesmos onde nós estamos, né, em termos do ciclo do mundo. Nós passamos do dia para a noite e, recentemente, nós temos estado a viver tempos muito obscuros. Mas por isso é muito importante nós sermos capazes de fazer vir ao de cima os valores que estão dentro de nós, porque nós estamos muito habituados a conectar com o exterior e não com o nosso interior. E quando nós começamos a conectar com o nosso interior, nós também começamos a expressar esses valores na nossa vida, e é dessa forma que nós somos capazes de mover da escuridão para a luz. Então, e é esse o nosso trabalho, é ser capaz de tomar tudo que aquele único, né, o que está lá em cima, que ele seja capaz de dar luz a esses nossos valores. E então ela está falando demasiadamente rápido, meu Deus. Deixa eu respirar um pouquinho. Então ela vai começar a falar agora sobre economia. Talvez nem todos falaram sobre. Alguém pode escrever uma mensagem para ela falar um pouquinho mais lento, por favor? A maioria dos problemas que nós estamos vendo no mundo de hoje, particularmente, eu estou a pensar na questão da pobreza, da desigualdade, quando há tal grande abismo entre classes sociais. E também estou a me lembrar de Mahatma Gandhi, nosso grande filósofo e santo, disse que há o suficiente no mundo para cada necessidade da pessoa, mas não há o suficiente para a ganância de cada ser humano. E é isso que nós estamos vendo. Onde há ganância, não importa o quanto eu já tenha, a única coisa que vem na minha mente é eu quero, eu quero, eu quero, eu quero mais. Eu não quero pensar só em mim, eu tenho que pensar em 8 gerações e coisas assim. E talvez vocês não tenham feito a ligação entre economia e ecologia, mas há uma ligação. Nós estamos a falar sobre a economia na nossa casa, no nosso orçamento, mas também na ecologia. Nós estamos a falar do nosso lar maior, o nosso planeta, e de onde nós ficamos ali parados é porque o materialismo nos fez levar
gastar demasiado, usar demasiado, jogar fora, fazer lixo demasiado, e agora nós estamos a aprender a economizar, não somente por causa do nosso orçamento, mas pelo bem-estar do planeta e de toda a humanidade. Nós nunca imaginamos alguma vez que a economia fosse algo que estivesse conectado com a ecologia, mas, de fato, esse é muito o caso. Se alguém puder escrever uma mensagem para ela falar mais devagar. E isso é porque o materialismo e nesse crescimento excessivo que causou-nos usar mais do que 3 vezes os recursos do planeta. Para ela falar mais devagarzinho, fala mais devagarzinho. It's just a tickle, it'll go away. And so at a time like this, E então, num momento como este, quando nós reduzimos e reutilizamos e reciclamos, isso é economia. E definitivamente é uma grande contribuição para a ecologia também. Então, eu gostaria de colocar isso nesse quadro maior, porque a economia, nesse momento, é absolutamente importante, é essencial, especialmente com a situação do Covid. As economias mundiais, todas estão em enormes dívidas, acumulando enormes dívidas, e como é que eles irão pagar estas dívidas? Isso vai virar dos nossos próprios bolsos. Não é uma economia só individual, mas se nós pensarmos no estado do mundo, definitivamente a economia está num estado muito muito vulnerável no momento atual. Então, no meu nível pessoal, o que eu devo fazer? Sim, eu tenho de economizar, mas não apenas em termos dos meus gastos, mas em termos, em primeiro lugar, do meu próprio mundo interior. Até agora, vocês já devem ter compreendido que espiritualidade e valores começam internamente, e então eles alcançam o externo. Então, se nós olharmos para o estado do mundo externo, há pouquíssimo que se pode fazer para organizar as coisas para o mundo. Mas o que eu posso fazer é organizar e solucionar as coisas para mim primeiro, no meu mundo interno. Eu estava a pensar sobre um guru que ele é chamado guru do mundo corporativo. Ele disse no workshop que ele estava liderando, o workshop chamava-se uma mudança sistêmica externa necessita profunda mudança interna. E esse é o mantra que nós estamos a usar na Brahma Kumaris por décadas. E nós sempre falamos que quando nós mudamos, o mundo muda. E o fundador, Brahma Baba, Mama, que nós estamos a honrar esse mês, ela sempre dizia: economia está no coração de tudo. Está na essência de tudo, no coração de tudo, não é? E nós começamos a praticar e a seguir isso, mas quando eu costumava falar sobre mudar os meus próprios valores e, através disso, uma mudança sistêmica poderia mudar e o mundo poderia mudar, havia sempre uma questão: como? Que as pessoas não estavam facilmente capazes de conectar as duas coisas. Mas, por exemplo, o apartheid, né, na África do Sul, toda a estrutura do apartheid foi desmantelada. Como é que isso aconteceu? Aconteceu de forma incrível, sem guerra civil, sem derramamento de sangue, porque um indivíduo, F.W. Clark, teve a inspiração
e um entendimento moral, que esse sistema de injustiça não podia mais continuar. E ele teve de convencer o seu gabinete, e todos tiveram de convencer o eleitorado, e então depois, claro, é a história. Mas um indivíduo pode trazer uma grande mudança. Eu vi isso acontecer em tempos recentes, de muitas formas diferentes, mas também aplica-se a cada um de nós. Então, que eu mude. Então, para que haja uma mudança no meu mundo pequeno, mas pode causar um impacto e até uma grande mudança no mundo exterior. Então, como é que eu começo? Espiritualidade diz, eu começo comigo próprio, internamente, e eu começo com os tesouros que eu carrego dentro do meu próprio mundo interior. E esses tesouros são o valor dos meus pensamentos, o valor das minhas palavras e ações, o valor do meu próprio tempo. Estes são os tesouros essenciais que eu tenho. E a forma como eu os utilizo, se eu desperdiço ou utilizo de uma forma negativa, ou utilizo para um propósito mais elevado, irá determinar se eu serei capaz de apoiar o mundo ou puxar o mundo para baixo ainda mais. Eles dizem que quando você levanta um dedinho, você move as estrelas. Mas quando eu crio pensamento, eu estou a criar o meu destino. Não só o meu destino para mim mesmo, mas isso causa um impacto em muitos à minha volta. Então, o que eu devo estar a fazer com os meus pensamentos? Eu deveria estar a monitorizar a qualidade dos meus pensamentos, bem como a quantidade deles. Quantas vezes nós vemos pessoas que pensam muito ou até pensam demasiado, mas assim, nada assim grande coisa está acontecendo na volta deles. Porque quando há muitos pensamentos, né, nenhum desses pensamentos pode carregar o poder ou a concentração de capacidade para ser capaz de ser preenchido na minha vida. Mas quando eu sou cuidadoso com a quantidade dos meus pensamentos, eu sou mais capaz de ser mais inovador nos meus pensamentos. Menos pensamentos são mais prováveis de serem mais poderosos, elevados e preenchidos com força, para que eles possam, de fato, materializar-se e terem algum valor na vida e fazerem uma diferença na vida dos outros também. Vocês viram como, quando há muito de uma coisa, é difícil cuidar daquilo. Então, se você tem demasiadas ervas daninhas no seu jardim, você levanta as mãos para o céu e pergunta onde eu vou começar? Mas se você estiver nutrindo o seu jardim e sustentando ele, umas poucas pragas podem acontecer e você pode lidar com elas. E você pode dar a sua atenção às flores e as ervas daninhas vão embora. Da mesma forma, o que está a acontecer aqui na minha mente? Muitas ervas daninhas, ou até uma selva de espinhos que me causam tristeza. Então, se há alguma coisa que me causa tristeza, o que eu irei fazer? Eu irei causar tristeza, dar tristeza para outros também. Então, eles dizem que ferir alguém leva a ferir outro alguém. Por que as pessoas continuam a ferir magoar outras pessoas? Porque elas continuam a carregar essa mágoa. E às vezes essa mágoa é causada pelo meu próprio pensar negativo. Então, caminhe num jardim com muitas ervas daninhas, você vai ver muitos espinhos e você terá de se proteger. Você não pode trabalhar nesse jardim sem proteção, até usar botas. Mas se você está caminhar no jardim,
Você pode até caminhar de pés descalços. Então, caminhe pela sua mente e veja o que está acontecendo aqui. Existem flores rosas crescendo ou muitas ervas daninhas e espinhos e que não tem nenhum propósito? Então, começa internamente. Olhe primeiro para a quantidade de pensamentos. E é por isso que a meditação é uma ferramenta muito maravilhosa, porque você pode trazer economia para a sua mente, porque eu aprendo a tomar, a dar uma pausa, e eu digo muitos pensamentos, eu falo, ok, deixa eu fazer uma pausa. Deixa-me entrar na consciência do meu ser interior e conectar comigo própria. Quando eu conecto comigo própria, então, certamente, eu serei mais capaz de expressar os valores essenciais que estão dentro de mim. Então, fazer uma pausa, diminuir o tráfego dos pensamentos, é o primeiro passo para a economia de pensamentos, mas também quando existem menos pensamentos, mais provavelmente eu serei capaz de nutrir cada pensamento e torná-los poderosos e valiosos. Demasiados pensamentos e eu não tenho mais controle. Uma coisa acontece errada. Qual é a minha reação? Será que é dizer Om Shanti para mim própria e tomar um momento de paz? E então, naquele estado de paz, eu serei capaz de espalhar um pouco de calma no caos que está à minha volta e mais além, provavelmente minha mente ficará clara o suficiente para encontrar uma solução para lidar com a situação. Da outra forma, alguma coisa dá errado e minha mente corre, e provavelmente minhas palavras serão descontroladas e eu irei me arrepender das palavras que eu falei. Quando você fala assim, com estresse, com correria, será que você partilhou paz naquela hora? Provavelmente não. Então, eu tenho que aprender a ter economia na minha forma de pensar. Menos pensamentos poderosos, elevados, positivos, e esses pensamentos tomarão uma forma prática que serão para servir os outros, mas também trarão valor e benefício para mim própria. Economia de palavras. Quanto tempo eu necessito para me expressar? Eu me lembro, muitos anos atrás, eu estava numa conferência nas Nações Unidas e eles colocaram 4 microfones e eles estavam a nos convidar a fazer perguntas, mas eles falavam, não era um momento para dar discurso, era apenas um momento para fazer pergunta. E o microfone seria cortado após 1 minuto. E foi muito interessante. Quantas pessoas mal conseguiam falar uma sentença, porque os pensamentos deles não estavam muito claros, e eles não eram capazes de expressar-se dentro de 1 minuto. É um ponto muito bom também para quem irá fazer perguntas. Então, as perguntas são um momento para fazer uma clarificação e não um discurso. E então eu compreendi naquele momento que se a sua mente está muito clara, então você sabe quais são as coisas essenciais a serem ditas em termos de perguntas que possam ser feitas, e algumas vezes, quando nós demos 3 minutos para eles falarem, e eles falaram, não, mas como eu posso me expressar em 3 minutos? E eu os relembrei. Quando você escuta notícias da rádio, quanto tempo demora para ouvir as notícias? Então, 5, 6 horas. As notícias do mundo, elas chegam até você em 3 minutos. 3 minutos.
E você sabe tudo o que está acontecendo no mundo. Então, vejam, será que eu sou capaz de resumir todas as tantas coisas que eu quero dizer em 3 minutos? E certamente é possível dar uma mensagem em 3 minutos. E algumas vezes as pessoas querem seu tempo, sua companhia, e 3 minutos não é o suficiente, mas isso é uma outra parte da equação. Mas a mensagem que é importante pode ser dada em 3 minutos, entregue em 3 minutos. Será que eu levo tempo demasiado para me expressar? Muitas vezes, sim. Será que eu consigo reduzir e ainda assim ter o mesmo impacto? Definitivamente. Por quê? Porque, por exemplo, hoje me deram 45 minutos para falar, que é muito tempo e é maravilhoso, mas eu aposto com vocês que provavelmente as coisas que vocês se lembrarão podem ficar encapsuladas em 3 minutos. Então, vocês vão ser capazes de resumir em 3 minutos, tem certeza. Então, sempre em essência é mais poderoso. E eu consigo reter. Ninguém consegue reter coisas de 45 minutos, mas um resumo de 3 minutos, sim, é possível. Então, que eu seja capaz de valorizar minhas palavras. E algumas vezes, quando eu realmente estou querendo falar, que eu me faça uma pergunta. Será que é necessário? Será que está a adicionar valor à discussão? Será que irá ajudar o outro indivíduo? Será que será útil? E será que é verdade? Será que é verdade? Faça essas 4 perguntas antes de falar. E algumas vezes você irá descobrir que é melhor ficar calado. Especialmente num argumento muito aquecido, muito esquentado, que as coisas são como pipocas movendo aqui e ali. Naquele momento, será que a minha contribuição será útil? Provavelmente não. Existem muitas coisas a voar à sua volta, então que eu use o poder do pensamento para partilhar boas vibrações, para que haja calma na sala, ao invés de aqui, ali, aqui e acolá, e todos comecem a pensar de uma forma mais elevada, de uma forma mais pura, e nós sejamos capazes de progredir. Eu me lembro numa conferência de meio ambiente, mudanças climáticas, e uma das pessoas que estavam a falar era um oficial da equipe de organização, e ela estava partilhando que quando tem pessoas na mesa de negociação, e todos os países do mundo têm sua própria agenda. Eles não têm a mesma agenda, ou seja, os mesmos interesses, não é? E ele disse que, ao olhar nos nossos estados, nós podemos ver que nós também temos nossa própria agenda, mas quando nós pensamos num nível mais elevado, aí nós compreendemos que a nossa meta é a mesma: salvar a espécie humana, salvar o futuro do planeta. E quando estivermos prontos para pensar de uma forma mais elevada, então nós não precisaremos gastar tanto tempo, horas e horas, nas mesas de negociação, porque é isso que acontece. Eles têm um documento super grosso, assim, com muitas folhas, e eles vão linha por linha, debatendo e discutindo. Quando nós começamos a pensar de uma forma mais elevada, qual é o propósito de tudo isso? Então, nós começaremos a ver que, de fato, nós não necessitamos ter um enorme debate, mas o consenso será visto nos passos que temos que dar em direção à nossa meta.
E essa pessoa estava refletindo sobre sua experiência nessa conferência do mudança climática. E se eu estiver a pensar sobre mim mesma de uma forma muito egoísta e outros estiverem a fazer o mesmo, então toda noite passará em discussão e mais discussão. E discussão significa percussão, muito barulho. Quando você tem instrumentos de percussão, tem muito barulho, muito ruído e não muita sabedoria. Mas se nós dissermos, ok, vamos gastar alguns minutos em silêncio e vamos entrar nesse silêncio para uma consciência mais elevada e provavelmente nós chegaremos a um ponto de encontro onde muito facilmente será possível chegar num consenso onde todos concordem. Então pensem sobre quão valiosas são suas palavras. Eu algumas vezes me lembro das palavras que Brahma Baba falou para mim nos anos 60 e eu definitivamente me lembro das palavras de sabedoria que Mama falava, particularmente o meu encontro com ela em 64 em Mumbai, faz muito tempo, mas naquela altura ela estava em Bombaim. E ela falou umas poucas palavras, mas as palavras dela eram preenchidas de doçura. Não só uma voz doce, mas uma doçura de amor. Ela queria comunicar com você de coração a coração. E ela teve muito sucesso nisso, porque o coração dela estava cheio de amor. Então, umas poucas palavras que ela falou criaram um enorme impacto e valor na minha vida. Então, Mama é um exemplo muito bom de pensamento elevado, pensamento puro, um pensamento minimalista, mantendo a mente em silêncio mais e mais, desperdiçando menos e menos energia e alcançando mais, menos gastos e mais esplendor. Essa era uma expressão que Brahma Baba costumava usar com frequência. E Mama era a personificação disso, menos gastos de energia e grande esplendor, grande espiritualidade, grande impacto, grande efeito. E nas palavras de Mama, as palavras delas tocavam o coração. E então, as nossas ações agora. Será que minhas ações ajudam, são úteis, são construtivas? Ou será que eu estou a desperdiçar o meu tempo correndo aqui e ali e não alcançando nada? Bem, a clareza de pensamento orienta tudo isso. Então, a forma como eu falo, a forma como eu me comporto, a forma como eu me relaciono com os outros. E então, claro, o meu caráter é dependente da qualidade das minhas ações e para além do meu caráter está a minha vida e meu destino. Então, é por isso que os meus pensamentos criam o meu próprio destino. Então, se eu quero um futuro que seja elevado, eu preciso prestar atenção ao que está a acontecer no momento presente. Eu não tenho de construir palácios na areia, no ar. Eu tenho que ser muito introvertido. Introversão não significa cortar com todos. Introversão significa em contato comigo próprio. Se eu estiver em contato comigo próprio, então vai ficar muito mais fácil eu ficar em contato com o outro de uma forma muito genuína. Se eu não estou em contato comigo próprio, tudo será mais superficial e eu não serei capaz de entrar em contato com você. Não importa quantas palavras você fala, porque às vezes você não está a comunicar e isso acontece com frequência, muito ar quente, muita conversa e pouco resultado. Tudo que seja cheio de significado é quando eu estou consciente e ciente de como eu estou a pensar e como isso impacta tudo o que eu faço.
minhas ações preenchidas com benevolência, gentileza, cuidado, ação com os outros, é sempre necessário, especialmente quando as pessoas estão com muito medo e incerteza. Então, economizar no meu pensamento significa pureza, pensamentos puros, bons votos. Alcançarão as pessoas e serão ações de serviço aos outros são muito necessárias agora. Eu não tenho que preocupar comigo própria. Se eu estiver preocupada com servir, sempre haverá bondade para mim que virá de volta para mim. A benevolência sai e compaixão vem para mim. Então, pensamentos, palavras, ações, mas também a finança, sim. É muito importante, economia nisso também. Porque eu não sei o que o futuro vai trazer. Hoje eu posso ter um bom trabalho, um bom salário, e amanhã eu não sei se isso irá continuar. Então, é muito interessante quando Dade veio para o Ocidente, em 1974, e eu estava a traduzir sempre para ela. Haviam poucas pessoas que falavam hindi. A maioria das pessoas que frequentavam eram ocidentais. E só depois é que começaram a aparecer mais estudantes da Índia. Mas naqueles dias de início, era sempre um trabalho de tradução. E que foi maravilhoso, porque eu aprendi muito através da tradução. Então, traduzir para Dade, quando Dade encontrava as pessoas do Ocidente, eles diziam para ela, Dade, como nós podemos ser melhor yogis? E ela dizia, yoga significa disciplina em pensamentos, palavras e ações para que você tenha espaço, tempo, para ser capaz de conhecer a si próprio bem, conectar com Deus e tomar tudo que Deus tem para te oferecer. E então, eles entravam em mais detalhes e diziam, o que você sugere sobre o nosso horário no nosso trabalho? E ela dizia, o emprego é muito importante, porque é a fundação da sua vida. Então, sim, assegure-se que você esteja a preencher a responsabilidade do seu trabalho com sinceridade e honestidade, porque isso é seu yoga também. A forma como você desempenha no seu trabalho vai dizer para as pessoas se você é yogi ou não. Então, ela sempre falava sobre as finanças, e ela perguntava para eles, quanto é que vocês economizam? E eles falavam, não muito, Dade. Eu nem sei quanto, eu irei ver. E eu volto e digo para si. E ela dava para eles uma forma muito simples. Ela dizia para eles, né, se fossem solteiros, se não tivessem outras responsabilidades, ela dizia, 25% do seu rendimento deve ser economia. E eles abriam a boca. Por quê? Porque a maioria não estavam a pensar assim. Eles não estavam a pensar dessa forma. E ela dizia, 50% do seu rendimento deve ser para suas necessidades, todas as suas despesas, 25% para economizar e 25% para caridade. Qualquer que seja a caridade que toque seu coração. E a sua economia pessoal é para você agora no futuro. E o que você fizer em caridade será para o seu futuro em longo prazo. E claro, então, eles entenderam sobre o karma, sobre o renascimento, e eles entenderam o que ela estava a dizer. Então, foi uma ideia muito inovadora
para muitos daqueles jovens que vinham, que estavam lá conosco, que nós tínhamos de pensar sobre poupança, mas eu penso que em Bharat, eu não sei qual é a situação hoje, mas geralmente falando, em Bharat tem sempre havido essa consciência de poupar. Agora, pensando sobre as minhas necessidades, quais são minhas necessidades? De fato, necessidades para um ser humano podem ser muito, muito pequenas. Não é uma grande quantidade. Então, aonde eu estou a gastar o meu dinheiro? Deixe-me verificar e concluir por mim própria se eu consigo simplificar a minha vida. Por exemplo, aquela expressão declutter, né? Tirar os excessos, tirar os excessos. Se eu tirar os excessos do meu mundo externo, eu serei mais capaz de tirar os excessos do meu mundo interior, porque ambos estão conectados. Então, se eu conseguir simplificar a minha vida em termos do que eu preciso, do que eu realmente quero, então eu também poderei provavelmente simplificar o que está passando aqui na minha mente para que meu tempo e energia sejam poupados. Então, eu sei que esse é um assunto enorme. Qual é a coisa mais valiosa que eu tenho? Meus pensamentos e meu tempo. Eu já falei sobre pensamentos, mas e o meu tempo? Um momento passa no instante e nunca irá voltar de novo. Não, eles falam, se você estiver segurando a areia nos seus dedos e a areia cai, você tenta agarrar aquela areia, você não consegue mais. Se você tentar, toda a areia vai embora, não é? Então, o tempo é isso. Eu não consigo apanhar o tempo uma vez que ele já tenha passado. Não deixe o tempo escorregar pelos seus dedos. Use o seu tempo da melhor forma possível, com integridade, com honestidade, preenchendo suas responsabilidades, mas também minhas responsabilidades, não só cuidar de mim e da minha família imediata, mas certamente há uma contribuição que eu quero dar para o mundo. Será que eu estou a dar tempo para a comunidade lá fora? Será que eu estou a usar os meus talentos e habilidades para servir o mundo lá fora? Especialmente em momentos como este, onde tantos estão em um estado desesperador. Então, que eu tenha isso em atenção também, e se eu cuidar destas coisas, em termos de economia, o que eu irei descobrir é que paz na minha própria mente, amor no meu coração, sabedoria no meu intelecto, e minhas palavras serão de encorajamento, de suporte, de apoio para muitos lá fora. E também irei descobrir que minha vida se torna valiosa. Eu irei descobrir felicidade e alegria na minha própria vida quando ela é valiosa, porque eu estou a usar todos os meus tesouros da forma mais econômica e na melhor forma possível. E nessa qualidade de vida, e claro, ter capaz de ter maestria sobre todos esses tesouros, eu necessito ser capaz de usar o poder do silêncio. E quando eu medito, é isso que eu estou a fazer. Experimentar esse estado interior de silêncio, onde minha mente está aberta para ser capaz não só de falar para Deus, mas para escutar o que Deus tem para falar para mim. Quando nós estamos a rezar, a nossa mente está no correndo, mas depois de algum tempo de oração, os pensamentos se tornam um pouco mais silenciosos, e aí já não é mais uma repetição mecânica de palavras, mas eu sou capaz de manter a minha mente calma. E meditação é esse estado onde eu não estou a colocar os meus pensamentos para Deus, mas estou aprendendo a manter minha mente quieta e onde eu sou capaz de ouvir o que Deus tem para me dizer. Numa conversa telefônica, você quer dizer alguma coisa e a outra pessoa também quer dizer uma coisa,
mas as vozes de vocês estão em choque. Então, em algum momento você diz, ok, eu estou ouvindo, eu fico quieta agora. E você pode ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Mas se a minha mente estiver a falar o tempo todo, mesmo em oração, busy, ocupada, eu não sou capaz de ouvir o que Deus tem a dizer para mim. Então, é muito importante eu ser capaz de parar ou diminuir a velocidade dos meus pensamentos para que eu seja capaz de ouvir o que Deus tem para me dizer. Então, pensa quando vocês estão ouvindo música. Não é só barulho o tempo todo. Tem sempre um espaço entre o som. E é isso que torna a música mais especial. Torna a música mais viva, toca seu coração. Da mesma forma, meus pensamentos, um pouco de silêncio, e nesse espaço de quietude, os espaços se tornam mais longos entre os pensamentos, e nestes espaços eu sou capaz de ter experiência, senão o fluxo de pensamentos diminui as experiências, os momentos de experiências. Então, é assim que eu sou capaz de alcançar isso. Eu já falei muito já, então eu vou parar aqui e ver se existem perguntas ou comentários que vocês queiram fazer. Okay. Thank you, Sister Jayanti. It was indeed good. You have been economical, don't worry, because you have stopped 10 minutes before. But that's perfectly Então, fine. ele está... So make sure that you have been an embodiment of economy. Você está sendo uma personificação de economia. Então, se eu gostaria de fazer uma recapitulação, você me inspirou para fazer um resumo em 3 minutos. Então, eu queria mencionar o que Didi já falou. Didi mencionou, economia está no coração de todas as coisas, isso é muito importante. E ela disse que o mais importante era pensamentos, palavras e ações. Então, as finanças. Então, tem muitas perguntas em finanças, porque eles estão muito preocupados com as finanças. E também gostei de uma coisa muito importante de prestar atenção nas flores e não nas ervas daninhas. A segunda coisa que você mencionou foi, será que, antes de falar, fazer as 4 perguntas, né? Tem muitas histórias, né, no caminho da devoção. Antes de falar, pensar fazer essas perguntas. Eu gostei muito do que você falou. Então, mudar de debate e discussão para um consenso, diálogo e consenso. E a última coisa, também os 4 aspectos, paz na mente, amor no coração, e sabedoria no intelecto, e palavras de encorajamento. E, por último, você mencionou que nós devemos distanciar da oração para a meditação. Então, definitivamente, nós temos de fazer essa pausa, experimentar essa pausa. Esse doce espaço entre as experiências que irão ajudar-nos a desenvolver a economia. Então, agora eu faria as perguntas. As perguntas são: na Brahma Kumaris, é nos ensinado a sermos ilimitados, despreocupados, coração aberto, mas será que a economia nos quer deixar miseráveis? Ela falou assim, interessante, porque ser introvertido não quer dizer que você está cortando com todos. Economia significa ter a sabedoria para saber aonde usar os meus dinheiros, não é? Economia significa ter a compreensão que, se você estiver a usar 10 dólares para uma causa positiva, por que não usar 100? Mas se você usar $1 para uma coisa que seja inútil, qual a necessidade disso? Não tem nem propósito. Então, eu sinto que nós temos de ver o que é necessário e aquilo que
está além do limite da necessidade para mim próprio, e então, se eu estou a servir outros, o que é que será bem utilizado? Qual é o propósito? Então, eu sinto que nós temos de ter essa sabedoria. Economia significa usar os recursos que eu tenho com compreensão, com entendimento, com sabedoria. Thank you, Didi. Obrigada. Someone is asking that Uma outra pessoa está a perguntar sobre economia de pensamentos, mas ela disse que também tem uma questão de economia de emoção. Então, por exemplo, eu estou ferida, uma pessoa me feriu, e na Brahma Kumaris nos ensinam a não tomar sofrimento, não tomar tristeza. O que eu posso fazer para não ter tristeza? Como eu posso economizar minhas emoções? Eu utilizo uma expressão que talvez possa ser... Então, essa palavra é hurt people, hurt people. Então, ferir as pessoas, fere as pessoas. Então, não tome tristeza, mas também não dê tristeza. E então, não dá tristeza, e isso está de acordo com a minha capacidade, mas eu tenho que ter certeza que meus pensamentos, minhas palavras, minhas ações não estão a dar tristeza para ninguém. E é preciso muita atenção, e é possível, e eu tenho controle, mas eu não tenho controle do que as pessoas pensam e fazem, mas eu tenho controle daquilo que eu tomo dos outros. Então, se eu ouço uma pessoa que está a ter maus pensamentos sobre mim, e até pode me alcançar, eu sinto, mas será que eu, naquele momento, ao invés de pensar, aquela pessoa é má, não. Então, que eu seja capaz de enviar vibrações positivas e a luz de amor de Deus, e eles irão acalmar o que quer que esteja a causar-lhes aqueles pensamentos, eles mudarão. Brahma Baba demonstrou isso na sua própria vida. O poder dos bons votos para os outros pode levar embora as más intenções e transformar os outros. Então, isso é no nível. E num grupo, se alguém está a dizer coisas muito feias sobre mim, mas sobre mim, será que eu sou capaz de manter a minha própria dignidade interior e manter-me calma? Se eu puder fazer isto, aquilo ganhará o coração de todos à minha volta. Mas se eles tiverem a me diminuir e eu reajo com raiva ou com mágoa, não há nenhuma diferença entre eles e eu. Eu estou apenas a dar o troco do que é que eles disseram para mim. Então, as pessoas vão dizer, há um conflito entre essas duas, e eles vão dar as costas. Mas se eles verem que eu estou a manter a minha paz e dignidade, porque a minha dignidade está nas minhas próprias mãos. O meu estado de ser e meu estado emocional estão nas minhas próprias mãos. Raja Yoga ensina maestria. Então, se eu for capaz de manter os meus bons votos para com eles, eu serei capaz de manter a minha paz, a minha calma, e eu serei capaz de manter-me não afetado. Então, eu diria que esta é a forma como eu sou capaz de manter economia em termos de pensar de forma inútil, falar de forma inútil, não só em termos de minhas emoções, mas toda a minha energia. Porque se eu entro em debate com eles, olha, ele disse isso, ela disse aquilo, isso não irá alcançar nenhum resultado naquele momento. Mesmo se aquela pessoa estiver totalmente errada, se você tentar se defender, eles não estão com capacidade para escutar. Então, você tem que manter silenciosa, manter seus pensamentos muito puros e limpos internamente, mas também as coisas irão avançar e, num outro momento, haverá mais paz e você poderá dar a sua opinião. Muito obrigado, Didi, por explicar isso. Uma outra pergunta. Uma pessoa está perguntando que no mundo das divindades tem muita abundância e muitas coisas. As nossas divindades têm
sentido de economia, as divindades no seu nascimento anterior eram muito econômicas. E eu vou dizer uma expressão hindi, ek nami. Ek nami. As divindades focaram a sua atenção em Deus e foram capazes de puxar o amor, a força e o poder de Deus. E o que eu gosto das divindades é a pureza delas, o amor, a alegria, a habilidade de comunicar com elas próprias, com os outros, com a natureza, com todos os animais, tudo com muita harmonia em todos os níveis. Os tesouros do mundo estão lá para eles usarem. A abundância é a linguagem lá. Elas não usam joias porque são caras, elas usam joias porque são lindas e porque estão disponíveis para todos. Está disponível para todos. A riqueza, a prosperidade está disponível para todos. A beleza da natureza está disponível para todos. A abundância é para todos. Mas a economia aconteceu no nascimento anterior delas e deu-lhes a capacidade para serem capazes de partilhar, de cuidar, de ter alegria. Então, essa sua resposta já responde a próxima pergunta. Então, você já respondeu a outra pergunta. Agora tem mais uma pergunta sobre finanças. A pergunta que eles estão a fazer é uma pergunta profunda. Será que há alguma orientação na Brahma Kumaris que nós não devemos investir em ações? Será que isso é jogo de azar? Brahma Baba costumava nos dizer, e eu não vou dizer que é uma instrução de Shiv Baba, mas Brahma Baba era uma pessoa muito experiente e mesmo ele foi um empresário de diamantes, etc. E depois ele passou por um período de escassez, de renúncia, de não ter exatamente o que comer. E até comia frutos silvestres, porque não tinham dinheiro. Mas ele tinha uma enorme experiência de vida. E então Baba diria, para nós trabalharmos arduamente, com dignidade, mas não entre em títulos e bolsa de valores. E o que quer que nós fazemos hoje, nós podemos fazer o mesmo, qualquer habilidade que eu tenha, qualquer tempo que eu tenha, se eu uso de uma forma muito sincera, com integridade, então o resultado virá para mim e será em abundância. Você mencionou sobre pipocas e os irmãos estão perguntando como colocar caramelo nas pipocas. Pipocas com uma discussão muito aquecida, né? Muitas ideias aqui e ali. Será que eu quero caramelizar as pipocas? Eu não acho que não. Muitas coisas que estão acontecendo, não há clareza. Então, algumas vezes, mesmo nos nossos próprios encontros, nós dizemos, ok, vamos tirar um momento de silêncio, e então nós recomeçamos a discussão e descobrimos que naquele momento de silêncio, nós estamos conectados com o único e aquela energia pura de verdade, amor, é capaz de alcançar todos. E então, há uma conversa mais profunda. E nós não estamos a caramelizar a pipoca, mas estamos a entrar num sentido mais profundo, ao invés de mantê-lo superficial aqui e ali. Não, vamos olhar para um significado mais profundo, que talvez seja mais construtivo e mais criativo.
e possa trazer melhores resultados. And Melhores Mr. Edie, you resultados. already, I think, covered this that should not give sorrow and take sorrow, or Então, neither por take exemplo, a suffering questão de for não their dar suffering. tristeza, So nem the tomar same question, tristeza, uma pessoa we está a wish to know dizer about que this type of ela queria slavery. We say saber that when esse someone tipo de else is escravidão. determining whether I'm happy or unhappy, which means having Então, the uma remote outra control pessoa of my tem o life meu from other controle people, is remoto. that not the worst kind of Será que slavery esse that I não engage é, in? não é o pior tipo de escravidão? I wouldn't have used that term, but Eu não if you are utilizaria in esse that termo, condition where you're mas se feeling você estiver nessa that, condição, que ou você sinta que a está, very important question então, to ask uma questão oneself, muito importante a perguntar a mim, why mim am I próprio: choosing to be por a que victim? eu estou escolhendo What is ser it that the uma vítima? oppressor is giving me? O que o And if opressor I could está a me dar? clarify that for myself, Se eu puder my clarificar isso para attachment to mim, my será que é o is meu it the apego? person that I O want to que be é? the O oppressor que é que eu quero desse that opressor? allows them to continue Que, to que be the permite master que in the eles tragedy? continuem a And ser what I mestres, want donos is de to mim. become the O que eu self-sovereign, quero é to ser be um the master auto-soberano, of my own thoughts, um mestre, um feelings, and dono dos meus emotions, próprios but also pensamentos, the sentimentos e master of my emoções, mas também choices, the um dono master das of my minhas life, escolhas, the da master minha of my própria vida, destiny. do meu próprio And destino. definitely Raj E Yoga emerges definitivamente, from Raja Yoga, a this palavra Raja mindset. significa soberano, o This is dono, o the mestre. yoga with the Então, highest este é o power yoga to com o draw that mais elevado heart nas alturas para and wisdom puxar to poder be e able to sabedoria, understand para ser how capaz to de become the compreender master of the self, como a eu posso sovereign me of the tornar self, um so that I'm not mestre, um bound auto-soberano do to próprio ser, situations or e não feelings or ficar people, atado, but I'm preso, able to make submisso the a decisions that I want to situações take ou a for my pessoas. own life E eu irei and tomar able to decisões carry them para a forward in minha my life. própria vida. Definitely, E yes. I definitivamente, mustn't sim, allow myself to be eu não devo me controlled permitir directly by ser somebody else. controlado por Most of outros. us usually are. E a maioria If de nós somebody is está. happy, then I Se feel aquela happy. pessoa está feliz, eu This sinto person's feliz. Se aquela upset, pessoa I está get triste, eu upset. fico triste. Hmm. I Não, don't know what's making eu them não sei unhappy. o que está a torná-los It's infelizes. up to them to sort out their Depende unhappiness. deles If I can't solucionar a change their sua happiness, infelicidade. then it's my É responsibility minha to change it. responsabilidade Seek gerir a minha forgiveness or make felicidade ou amends or whatever. infelicidade, But procure perdão, truly, my faça conscience says there's concessões, nothing wrong that I have mas done não há that nada can cause them errado com o que eu suffering. fiz I que don't possa take that causar-lhes guilt on my tristeza, então head eu não and go tomo out aquela into my culpa cry and pacify dentro them. de mim. What I can do is O then que eu at posso that fazer point é, naquele gain my momento, de dignity, novo, my dignidade, inner dignity and minha stability. própria dignidade, And minha at that própria point, stay in estabilidade, stability e nesse and estado give de them God's estabilidade, light and God's dar a love eles so that a they may luz have de peace Deus, o amor de and Deus, para their que eles wound tenham may be paz healed by e God. aquela So mágoa sejam definitely, Raja cicatrizadas Yoga por teaches Deus. mastery E and Raja helps one Yoga get away from ensina-vos being a victim maestria or a slave. e o meio para sair de vítima Wonderful. ou de escravo This question para is auto-soberano. related to what Dadi Janki usually says. I'm sure you have Então, enjoyed a lot você of falou experiences with sobre Dadi Dadi Janki. Janki. I remember even Asha Didi and you also in your Eu me talks had lembro mentioned this because que you a said that Shadidi e você Dadi também Janki used to say, mencionaram. don't A think, Didian don't que stop dizia, thinking. não So the pense, brother is pare de asking, pensar. not Então, related o to Dadi Janki, irmão but just está a reminding you that pensar, isso ele não so falou da brother is Didian, asking mas that um outro when irmão we está a are dizer, in the process of making a nós decision estamos no for a problem processo de solving, tomar uma we have to decisão, consider all nós options and we temos are que actually taught considerar to todas consider as multiple options. opções, So if ou my thinking múltiplas is limited or opções. you all say you don't Então, have to think, o meu how can pensamento you é make the correct limitado. option? Então, como é que eu posso eh, It's like a car ter has a melhor a opção? button accelerator. Então, um carro tem So you're um not going to travão, use um both of freio e um them, acelerador. but you know how to Você não use them. pode usar os dois You ao know mesmo how to use tempo. the accelerator Você sabe and you como do usar what is needed o at the right acelerador time. So e what o Dadi freio, o is saying travão. when she's saying don't Então, think quando is Dade diz para when não we see pensar, that somebody is overthinking, é quando a overthinking. pessoa If you're pensa overthinking demais, é something como se that ela is going estivesse to make acelerando sense, com o carro, it's soggy. com o carro Even though you parado. feel like Então, all the você vitamins are lost, there's many tudo vitamins. perde, né? Tem muitas So vitaminas que just to perdem clarify that, se você pensa same demais. thing. If I'm Então, thinking and se você estiver rethinking, pensando e overthinking, repensando e it's repensando, not useful. isso não é útil. Yes, when I want to make Mas sim, plans quando eu quero and fazer spend a few planos, moments in que eu silence, gaste alguns momentos em it's silêncio, that para ser usually when I capaz use the de energy, the connection with the
libertar ativar esta intuição, não é? E então, sim, eu posso fazer um plano. Mas quando o meu intelecto está muito preso, talvez isso, talvez aquilo, então tem que ser tudo será cozido demais. Então, tempo para planear, tempo para parar de pensar e dizer Om Shanti. Que eu mantenha minha mente muito limpa e clara, e então que eu faça um plano. Uma vez que eu tenha feito o plano, de novo, sente em silêncio, para que naquele silêncio, a sua intuição, de novo, te dê uma resposta. Se você está tá na linha certa ou na linha errada. Então, por exemplo, o Arquimedes, o Newton, né? Eles não estavam pensando no problema. Eles estavam num estado de relaxamento. Às vezes o Arquimedes estava na sua banheira, totalmente relaxado. O Newton estava debaixo da macieira, e então, totalmente relaxado, e então a ideia veio. Essa é a solução, é isso que tem que acontecer. Então, ele entendeu o que significava a gravidade, e o Arquimedes entendeu o princípio. As melhores coisas acontecem quando a sua mente não está a pensar demasiado. A criatividade começa quando a mente está limpa, clara e descansada. Então, não pensem demasiado, pensem de uma forma minimalista, econômica, e então, quando você tiver pensado, Om Shanti. Gaste alguns momentos em silêncio e você saberá se você está na linha certa ou na linha errada. Se você estiver na linha errada, as coisas não irão acontecer. E naquele momento você terá um chamado na sua mente para você revisar os seus planos, que tem coisas que precisam de mais atenção. So we'll take this last question and elaborate a lot on it, Então, because this question also is very a interesting. última pergunta é muito You mentioned interessante. one of the teachings in our Murlis, that is Então, ele está mencionando which is less energy expenditure but great falar splendor. And you que gave é some examples. menos So one of the brother is asking that é in the menos 1950s we are very famous in the menos Brahma Kumaris that we desperdício e went mais through a very tough esplendor, time, menos financial despesa e crisis mais at that point of esplendor. time. E ele está And how dizendo did que passou por um Brahma Baba and Mama Rea momento at that de point of grande time crise financeira, e naquele meditative experience Brahma Baba were e Mama, constantly and como é naturally que eles successful in conseguiram, dealing with all these de financial forma obstacles. bem-sucedida, lidar com todos aqueles obstáculos financeiros de carência? Tem tantas histórias diferentes que Daddy Yankee costumava relatar para nós, e uma das histórias, que talvez um de vocês saibam, que o cozinheiro foi perguntar para Brahma Baba: o que nós iremos cozinhar hoje? Não há nada na cozinha? Não há nada na despensa. Baba disse para ela: venha ao meio-dia e eu vou te dizer. E o correio costumava chegar às 11 horas, e às 11 horas chegou um pagamento fiscal, pagamento dos correios, uma ordem de pagamento, e Baba pôde dar instruções sobre o que cozinhar. Se Baba tivesse preocupado ou ansioso, não acho que as coisas teriam funcionado de forma tão suave. Brahma Baba sempre teve muita fé que Deus era responsável. Eu fiz o melhor dentro da minha habilidade, dentro da minha rendição, do meu amor, da minha confiança, e o resto eu deixo para o único. Então, Baba não disse, não se preocupe, alguma coisa irá acontecer. Não. Baba sempre pensou internamente que ele fez o melhor que ele podia fazer. Então, ele disse, ok, vai acontecer, espera. Num outro nível, de forma mais diferente, tem uma história das Dades em Delhi. Dadi Yankee era uma das 3 Dades que estava em Delhi nos dias do início, na década de 50. E um dos estudantes que vinha para o Gyan, para o yoga,
ele perguntou para elas, vocês podem me mostrar a sua cozinha? Idades olharam uma para a outra, elas não sabiam por que ele estava a fazer a pergunta. Era um pedacinho, a cozinha era até lá fora. E elas disseram ok, eles sinalizaram uma para a outra, ok. E ele foi até a cozinha e tudo que ele viu foi um pequenino, um pedacinho de uma boca de gás e mais nada. E ele disse, o que vocês comem? E elas olharam umas para as outras, sorriram e disseram, tudo está bem, não se preocupe. Mas ele entendeu. E ele enviou um saco de farinha e o que elas fizeram foi, elas não usaram o saco. Elas colocaram no saco a direção de Monte Abu e enviaram aquele saco para Monte Abu. E aquilo foi levado para a estação de comboio e foi para Monte Abu. Então, mesmo quando as coisas chegam, elas sabiam que elas tinham uma família maior lá em Abu. Eles puderam enviar aquilo para a família maior. Então, o amor que Baba tinha ficou instilado nos seus corações. Mama também teve tanto amor no seu coração. E ela queria sempre ajudar a mãe e o pai. E vocês... Então, todos começaram a saber e as coisas começaram a evoluir numa outra direção de mais sucesso no serviço. E o resto é o que vocês já viram. Mas toda essa coisa sobre economia, se eu tiver só preocupado comigo e comigo próprio, ok. Então, vou trabalhar arduamente e serei capaz de cuidar. Mas quando eu não estou apenas preocupada comigo, estou preocupada com os outros, com amor, sem apego, com amor, então o universo irá prover. Não só para os outros, mas para mim. Também foi uma pergunta que eu fiz a Dadi. Será que... Porque Dadi era extremamente generosa. Ela dava tole, livros, bênçãos. E depois ela dizia, você ainda precisa de mais alguma coisa? E se alguém dizia alguma coisa, ela dava. E ela... Então, uma vez eu perguntei para a Dadi, o que vem primeiro? Abundância ou generosidade? E a resposta dela foi, quando você tem muito pouco e ainda pode ser generoso, a abundância automaticamente irá seguir. E eu me lembro, eu tinha 18 anos. Havia uma aula para as crianças no jardim. E não era um jardim na casa ao lado, no quintal da casa ao lado. Então, e a Dadi morava num cômodo só, que era tudo. Tudo era naquele quartinho. E haviam 8, 10 crianças nas férias de verão. E se nossa aula demorava-se mais, e ela pensava que nós fôssemos para casa, ficaríamos com fome, ela falava assim, espera, ela entrava e dava uma coisa para nós. E naquela altura, era só um pouquinho de comida, não era muita quantidade, mas era o suficiente. Mas só foi muito mais tarde, depois de ter passado muito tempo, que eu descobri, quando eu voltei para a Índia, eu tinha 14 anos, perdão, ela tinha 8. Foi só quando ela tinha 14 anos que naquele ponto, o que ela deu para nós, talvez era o almoço, o próprio almoço dela e da outra irmã. Então eles ficaram sem almoço naquele dia, mas elas ficaram preocupadas com as crianças. Então ela queria dar um pouquinho para que
aquilo nos nutrisse. Então, quando eu tenho um coração grande e generoso, a abundância vem. Eu tenho visto isso de novo e de novo, sempre. Com Brahma Baba, com Mama. Uma pessoa dava um cardigão, né, um casaco para Brahma Baba. Baba, nós sabemos que é muito frio em Abu, então nós trouxemos isso para você. E Baba aceitava, honrava, aceitava, mas ele nunca rejeitava. Ele mantinha e depois, quando ele via que alguém precisava, Baba nunca dizia que ele precisava. Ele usava só um chá, ele usava muito pouco. E ele dizia, filho, você fique com isso. Não é porque eu tenho muito que eu quero dar. Não, quando eu não tenho e eu vejo que o outro necessita mais do que eu, isso é um coração generoso e é isso que traz abundância. Então, olhe para si mesmo e para a sua vida e veja que isso se torna uma realidade. Muito obrigado, Didi, Jayanti. Então, nós ficamos tão felizes por você responder todas as perguntas. Muito, muito obrigado. Nossos corações estão felizes. Então, eu gostaria que a doutora Ashok Mehta fizesse os agradecimentos finais. Om Shanti, Jayanti Ben. You always touch the heart. You have said so many beautiful things, but I think Você disse coisas que tocaram o meu coração, touched the maximum. no máximo. Loved her so much. Da Didi amou tanto. Economical she was for herself. E nós sabíamos quão econômica ela era. Abundance for everyone else. Ela tinha I had essa habilidade de sentir as necessidades de todos. mother's side. She used to live in Palanpur, E ela costumava viver em Palampur, before Abu Road. que era uma estação depois de Abu Road. Very dry area, very little rain. Era uma área muito seca. There was a scarcity. Havia muita escassez. A few kilometers away. And when, as a children, we used to go from Mumbai E nós Palanpur. íamos de Bombaim para Palampur. Chuk-chuk garis, you know, those were running with charcoal, so you would be all completely dark, full of Então, tem aquelas pessoas que carregavam carvão, né, que ficavam todos sujos. using more water. And she would take a tubbuck of water, maybe a few liters, and she would give us a bath using very little water. E ela dava o banho com pouquíssima água para limpar a carinha dessas pessoas, dessas crianças, né, que lidam com carvão. Why do you economize so much? E nós perguntamos, como é que vocês economizam tanto? Comes from a distance and it's been brought on an ox. And, you know, it had to go in open streets. You know, there were no drainage arrangements. So it would have a lot of insects, and we were giants, so it would cause, you know, a lot of hurt to the insects and killing. Ok, já percebi. É um pouco difícil perceber o sotaque e o volume, mas o que ele está dando é um exemplo de generosidade, de economia que ele viveu na infância dele. E a questão da economizar a água, e que nós temos muitas experiências nas nossas vidas. E ele disse, está elogiando o trabalho da Sista Jayanti. Muito obrigado por partilhar esses pensamentos tão lindos com todos nós. Muito obrigado, do fundo do nosso coração. Muito obrigada, Om Shanti.
E ela agradeceu ao Dr. Mehta. Thank you, Dr. Mehta and Sister Jayanti for that. Então, obrigado, Dr. Mehta, Sister Jayanti, por esta lição de economia. Então, ele vai pedir para o irmão Kamlesh fazer os anúncios. Thank you, Manoj bhai. Let me just share my screen. Yeah. Então, é o próximo programa. É o programa 16, o episódio 16, e é o valor da responsabilidade. Vai ser com a Didi Asha Didi. E vai começar na mesma forma, na mesma hora, não é? Às 3h30, hora de Portugal, 11h30, hora de Brasil. E esse programa é traduzido em 7 línguas diferentes. E vão adicionando as línguas. Então, ele está convidando, né, as pessoas sobre esse próximo programa, que é daqui a 2 semanas. Esse é um programa de 15 em 15 dias. Está dizendo que vai ser por Asha Didi. Então, esperamos vê-los todos nesse programa. Então, ele está dando mais informação, ele está dando aqui os websites. Está dando o e-mail de Índia e de Canadá. E todas as nossas palestras também aparecem na página do YouTube. As últimas palestras também aparecem lá, em inglês. Algumas, se precisarem de alguma tradução ou assim, entrarem no website do Canadá, Vancouver. E, finalmente, o nosso website de Vancouver tem muitos recursos, muita informação sobre meditação. Vocês podem visitar o website e obter mais informação. E nós também estamos no Facebook, Instagram, YouTube. Então, é só vocês escreverem no e-mail. Então, agora vamos fazer a meditação com Sister Jayanti. Então, continuem sentados confortavelmente e deixe-se relaxar para que seu corpo esteja descansado, sua mente livre. E vamos entrar nessa jornada interior. Se vocês quiserem deixar os olhos fechados ou abertos, focando nesse ponto de luz que está atrás de mim. Eu crio um pensamento. Eu sou uma alma. E eu me permito sentir um ser de luz que sou internamente. E quanto mais eu conecto-me comigo próprio, eu sinto a paz que vive dentro de mim. Eu sou um ser de paz.
Eu irradio paz. E esta paz alcança o mundo inteiro. E nessa consciência de paz, eu consigo sentir a presença do divino, do ser supremo, o ser de luz. E deste oceano de paz, essa paz alcança e o poder da paz toca os corações humanos. O poder da paz alcança todas as criaturas, todos os seres, e mesmo os elementos da natureza. E quanto mais permanecemos conectados com o Supremo, o poder da paz se multiplica. E a paz retorna a esse nosso mundo, mais uma vez. Apenas usando o poder dos nossos pensamentos e a conexão com o divino, nós podemos nos tornar instrumentos para trazer paz de volta a este mundo. Este é o poder da economia e a lembrança do único fazem com que consigamos completar uma grande tarefa para o benefício do mundo. Om Shanti. So thank you, Didi, and wonderful. Thank you for Obrigado, Didi. See you next time. Om Shanti. Shanti. Bye.